Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e eu não poderia estar mais decepcionado com a TPCI. Fala galera, eu sou o GH e, infelizmente, a seleção feminina está fora da Copa. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu agora sou um organizer oficial, galera. Salve, salve, eu sou Wesley e eu renovei minha prova para ser juiz de VGC. Boa. Isso aí, a liguinha de VGC vem como depois dessa aí? Pô, a liguinha de TCG aqui vai chegar como? Vocês têm liga de VGC aí, Campo Grande? Não tem nada, mas agora que o Wesley passou na prova, a gente começa a pensar em montar. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop Oficial. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONEWS5 que você encontra aqui na descrição do episódio e você vai ter 5% de desconto em cartas avulsas, em produtos selados, em acessórios nas suas compras. Então aproveita lá, não esquece, DRAGONEWS5. É isso aí, e vamos pro episódio da semana. Bom, galera, nossa primeira notícia, ela especifica o porquê da minha frase de abertura, o porquê que eu não poderia estar mais triste com a TPCI. Foi, né, no último dia 31 de julho, foi revelado pela TPCI o sistema, né, de classificação, a pontuação, os regionais, tudo para a temporada 2024, que, a bem da verdade, ela já começou, né? Então, no mês de julho, essa temporada já tinha começado, já podia pontuar, mas a gente não sabia quantos pontos a gente precisaria. Um ledo engano nosso foi achar que as regras voltariam a ser aquelas que tínhamos antes da pandemia. Então, eu vou passar as alterações e a gente pode discutir ao final. A primeira alteração foi em relação ao requerimento de pontuação. Aqui na América Latina, antes da pandemia, a gente precisava de 250 pontos para o Mundial. E nessa última temporada, sem League Challenges e League Cups, esse requisito foi diminuído para 200 pontos. Para a próxima temporada, jogadores da América Latina na categoria Master vão precisar de 350 pontos. São 100 pontos a mais do que o requisito anterior. Qual o problema com isso? Antes, para a pontuação do Mundial, a gente tinha um Best Finish Limit de 8, ou seja, você contava os 8 melhores resultados de cada um dos torneios que você participou, entre League Challenges, League Cups e regionais. Então, os seus 8 melhores League Challenges, seus 8 melhores League Cups, seus 8 melhores regionais. Agora, esse Best Finish Limit caiu para 6, então você só vai considerar os seus 6 melhores resultados. Com isso, a quantidade máxima de pontos que você pode conseguir em League Challenges e em League Cups diminuiu. Apesar disso, né, apesar de ter diminuído dessa forma, a pontuação que esses torneios dão também mudou, né? A gente tem kickers de pontuação diferentes. Os League Challenges vão pontuar até o top 32, de acordo com o número de participantes. Então, sempre até o quarto colocado. Se tiver mais de 21 participantes, até o top 8, mais de 48 participantes, a partir de 48 participantes, né, até o top 16, a partir de 80 participantes, até o top 32. Os League Cups, eles também vão pontuar até o quarto colocado, como de costume. Aí, a partir de 21 até o top 8, a partir de 48 até o top 16, a partir de 80 até o top 32, e a partir de 128 participantes até o top 64. Os regionais trouxeram uma alteração. Agora, né, a partir de 512 participantes, vai ser pontuado até o top 256, e a partir de 1.024 participantes na categoria vão ser pontuados até o top 512. Uma outra modificação, né? O Best Finish Limit está entre regionais e SPS, esqueci de falar. Então, você soma os regionais e os SPS que você classificar, os seus melhores resultados nesses torneios combinados, os 6 melhores é que vão contar pontos.
E o International, ele também não vai ter mais limite, e agora existe a possibilidade de se pontuar até o top 1024 de um International, desde que tenha pelo menos 2046 participantes na sua categoria. Nos International não há Best Finish Limit, você pode participar em todos eles, pontuar em todos eles. Outro ponto que eles alteraram foi que o vencedor de um regional, em qualquer lugar do mundo, ganhou um regional. Apesar do campeão ter 200 pontos, e, por exemplo, vamos supor, você viajou para Curitiba, ganhou o regional de Curitiba e não jogou mais nenhum evento na temporada, você automaticamente está classificado para o Mundial. Então todos os campeões de regional eles vão receber um invite independente da pontuação que eles fizerem. Fora isso, foi alterado também. A gente até chegou a comentar em algum dos programas, acho que em junho, acerca do Travel Award, aquela auxílio de viagem que a Pokémon pagava para os melhores classificados, né? E a gente sempre sabia que os melhores de cada região, eles entravam direto no Day 2 do Mundial. Isso ainda não está muito claro, porque a estrutura do torneio do Mundial de 2024 não foi revelada ainda, mas o benefício do top agora é um bye no round 1. Então, provavelmente, não devemos ter esse segundo, né, esse Day 2 do Mundial, como a gente tem de costume. Isso a gente vai saber só mais pra frente. Fora isso, a Pokémon anunciou os regionais na Europa e na América do Norte, e os Special Events. Fora isso, a gente não tem nenhum outro regional, além do de Curitiba, marcado para a América do Sul. É isso. E eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso, porque eu fiquei bastante desapontado e triste com algumas dessas alterações. Eu queria ouvir vocês. Acho que só uma coisa que você não comentou, que o primeiro e o segundo de IC também já... É verdade. Já pega, isso é verdade. Já pega. O primeiro, os finalistas, né, do IC, eles também estão automaticamente com invite pro Mundial, né? Uhum. Isso é. Uma coisa que eu ia perguntar, o Best Finish Limit é de cada tipo de evento diferente, então 6 de Challenges, 6 de Cup e 6 do combinado de regional e Special Event, certo? Isso. Então você pode, por exemplo, fazer até 90 pontos de Challenge até 300 pontos de League Cup. Entendi. Você, por exemplo, ganhou 6 League Cups, 300 pontos. Você ganhou 6 League Challenges, mais 90 pontos. Você ganhou um 7º League Cup, não vai contar. Entendeu? Sim. Conta os 6 melhores resultados. Isso, esse invite de regional, ele vale para o mundo todo. E parece que os campeões, os europeus que ganharem os regionais, né, lá na Europa, eles também vão receber, os SPS na Europa, eles também vão receber esse invite, né? Então, os SPE na América Latina não vai dar invite direto, mas o SPE na Europa vai. É que agora eles decidiram subir porque meio que voltou o jogo, né? De fato. Dentro todos os torneios, né? Dentro de regionais e C tem Cup Challenge, então ainda é uma oportunidade de você pontuar. Uhum. O foda é que nessa conta dos Cups aí, a gente tá considerando 6 Cups. O Cup acontece trimestralmente ainda, né? Sim. Isso. Cada coleção, a loja pode fazer um Cup, né? Então, houve um Cup Escarlate Violeta, um Cup Paldea Evolved, um Cup agora Obsidiana em Chamas, por exemplo. Uhum. O foda é que, tipo, em lugares que não são beneficiados em ter mais de uma loja, assim, o limite de Cups que a pessoa vai jogar são 4 Cups. É verdade. E mesmo se ela for bem, não chega nos 6 Cups, mas a pessoa precisa ir bem nos todos os 4 Cups, o que é um negócio difícil, não é fácil. Muito. Então, assim, muito pra você pontuar nos 6 Cups e pontuar bem, tipo um top 4, você tem que jogar uns 8 Cups ou 10 Cups e sendo um bom jogador, saca? Então é um negócio assim que são poucos lugares no Brasil que tem cidades com lojas que conseguem fazer, tipo, 8 Cups no ano, 12 Cups no ano, tipo... São Paulo, regiões metropolitanas em São Paulo, regiões metropolitanas no Rio de Janeiro. Aqui em Goiânia, por incrível que pareça, a gente tem 2 lojas, então daria pra jogar 8 Cups, mas assim, é difícil ir bem em 6, saca? No Rio, até onde eu sei, tem 4 que estão organizando, né? Que é a Geek Shop, que patrocina a gente, que é a da Mac Liga, tem a Drop One, que é lá
na Barra da Tijuca, que é um pouquinho longe pra caramba. Tem a Magic Story e tem agora a Poké Trainer, que eu joguei essa aí. Então, assim, são 4 lojas, mas tudo na capital. Então, tipo, não é uma viagem, entre aspas, barata pra mim. Um pouco cansativo. O negócio é ganhar um regional mesmo e ficar de boa. E outra, a gente já tá atrasado, porque São Paulo já tá rolando Challenge Cup já tá, desde de início da temporada, vamos dizer assim, que a temporada começou agora. Então, doideira, né? Depois do Nike começou a temporada. E tipo, a gente tá falando assim da América Latina, né? Imagina pra galera dos Estados Unidos, que são 600 fucking pontos, velho. É verdade. Então, mas era nesse ponto que eu ia chegar, GH. Você falou sobre lugares que tem menos lojas. Eu queria dar, por exemplo, o meu estado aqui. O estado inteiro tem uma liga, que é o que eu participo, que o Wesley participa. Uma liga. Então, por exemplo, tem um League Challenge por mês e um League Cup a cada trimestre para tipo, todos os nossos jogadores tentarmos pontuar. Pra gente conseguir jogar um League Cup, eu preciso viajar de 10 a 11 horas até Goiânia, que é o League Cup mais próximo, tentar não morrer 2 vezes no caminho e depois de tudo isso, jogar lá. Então, assim, baixar o Best Finish Limit para 6 já trabalhou muito, porque com 8, pelo menos no League Challenge, você tinha a possibilidade de fazer uns pontinhos a mais. Fora isso, aumentou em 100 o requisito. E não aumentaram os torneios, porque a gente vai provavelmente continuar tendo o mesmo calendário. Esse regional no Sul, que dessa temporada vai ser o de Curitiba, o próximo regional deve ser o de São Paulo, e depois um regional no Nordeste. Aí um regional mas em uns Santiago. 2, no máximo 3, se der sorte. Aí um regional em Santiago, um SPE em Buenos Aires, e se tudo correr muito bem, talvez um SPE no Brasil, que antes a gente costumava ter um SPE em Campinas, e na última temporada não teve. Para piorar a situação, né, a gente sabe até agora de um regional, que é o de Curitiba, que a gente não sabe quanto vai custar, a gente não sabe quando vão abrir as inscrições, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer inscrição, porque no último regional as inscrições acabaram em 6 minutos. Caraca, bizarro. Com uma estrutura muito ruim, não tinha água no regional. Bizarro. Entendeu? Não tinha água no regional. Enquanto isso, a gente tem um calendário completo com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 regionais marcados para os Estados Unidos. Outros 5 na Europa. Já tem 2 SPE na Europa. A América Latina tem um regional marcado. Então, como que a gente pega para uma região inteira? E a Oceania não tem nada anunciado. Então, pois a Oceania que vai ter que fazer tipo 50 pontos a menos que a América Latina, entendeu? Simplesmente não tem nada marcado. Acho que talvez a situação deles só não deve estar pior do que a nossa, porque como a moeda é mais forte, provavelmente existem mais lojas, então você conseguiria jogar mais fácil esses 6 League Cups que você pode. Ou, por exemplo, você foi mal no League Cup e você conseguir substituir ele por um outro League Cup em outra loja não muito longe. O jogo é bem forte lá. Agora, qual a situação de um jogador brasileiro que não vive em São Paulo ou Rio para tentar se classificar para o Mundial? Ou ele vai gastar uma bala violenta para poder viajar um monte. E tudo bem, né? Sempre pode vir o argumento de que Pokémon TCG é um hobbies são caros, se você não tem dinheiro, beleza. Eu ouvi esse argumento e ok. É óbvio que é um hobby caro, não tô falando que tem que ser barato. Agora, se antes já era muito difícil, não tinha... Sabe quantas pessoas... O Ocidente inteiro classificou menos de 1.000 pessoas pro Mundial desse ano. Quantas dessas 1.000 pessoas têm condições de ir pro Mundial, que é no Japão? Então, tipo, o público que vai pro Mundial é pequeno, sabe? E eles dificultaram ainda mais esse público. E agora não tem nem mais uma vantagem para você, além do Travel Award, que não paga a viagem inteira, porque se você for parar pra pensar, o Travel Award para quem ficou no top 12 da América Latina foi de $3.500 antes de descontar os impostos. Aí você desconta 30%, não paga nem a passagem pro Japão. Então, tipo, qual a vantagem agora de você correr e tentar fazer top 12? Um bye na rodada 1? Eu não sei. Eu não sei, assim... Favorece muito a galera que é patrocinado ou fica muito tempo... Basicamente vive disso, né? Aí a galera que joga, que tá tentando mesmo casual. Não só diria casual, né? A galera casual, né? A galera que se empenha e tem a vida fora do TCG, por assim dizer, né? E quer tentar
o invite ou pegar um top, alguma coisa assim, e aí dificultou bastante, né? Não, assim, o pessoal que ele não é o player casual que joga de deck rogue, mas não é o pro player que tá bancado, patrocinado, que vive pra jogar. A galera que tá ali no meio, que é de verdade o público maior do jogo. Porque só pontua pro o top 1024 do 1IC se você tiver 2046 jogadores. E você não tem 2046 pro players pra poder chegar nessa pontuação, entendeu? Dizer que, tipo, você tem a galera que não é casual, que é casual. Você tem a galera que é pro player, que é bancada, patrocinada, que vive disso, que só joga, sei lá, um Tord, um Azul da vida, sabe? A galera pro player mesmo. E você tem a galera que não tá nem lá pro player bancado, que tá se virando e pagando do próprio bolso e viajando quando pode, mas também joga sério, tentando, sei lá, um invite, tentando realizar o sonho de ir pro Mundial. Você tem essa galera no meio. E esses públicos são importantes. Se não fossem importantes, não tinha first steps nos torneios. Sim. Então, com certeza. Pessoal, se não fosse importante, eles não estavam pontuando até o top 1024 quando você chega a 2046 jogadores. Então, o que eu não entendo é a TPCI, tipo, do dia pra noite, depois que a temporada já começou, porque se essa regra é avisada agora, em agosto, olha, a partir do Mundial começa uma nova temporada, as regras serão... Era uma coisa. Agora, eles mudaram o início da temporada, a gente teve um começo antes, já existem... Já tem gente com mais de 100 pontos lá no ranking. Aí, antes de anunciarem, o que eles fizeram? Eles tiraram os pontos lá. Você não consegue acessar mais a página. Mas do dia 31 dava pra ver lá. Já tinha Júnior e Sênior com tipo 150 pontos quase. Entendeu? Aí eles mudam as regras depois que a temporada começou por uma coisa muito mais difícil e eu não consigo entender. Foi por isso que eu fiquei bastante decepcionado. Você queria ir pro Mundial? Queria muito. Eu até... me esforcei bastante para tentar comprar passagem para Curitiba e tudo mais. Tô com a passagem comprada, vou para Curitiba. Mas eu tava tentando me programar pensando em um caminho. E agora esse caminho, do dia pra noite, ficou 10 vezes mais difícil. E, assim, uma coisa que eu ia pontuar que você falou antes, né? Tô voltando nessa parte, porque eu tava esperando você concluir a linha de raciocínio. Mas até pra gente aqui do Rio, que tem algumas lojas, é mais complicado, porque assim, as lojas elas ficam na capital. Tem 4 lojas lá. Mas até pra gente, pra alguns jogadores ali, o cara vai ter que viajar regional, vai ter que viajar pra São Paulo pra conseguir pontuar. Porque mesmo tendo 4 lojas, não dá pra fechar a pontuação. O cara vai ter que ir pra São Paulo, que na São Paulo tem umas 200 lojas. Todo final de semana tem 3 challenges acontecendo. Todo mês tem 5, 6, 7... Cup rolando, então tem que viajar para São Paulo para conseguir também fechar a pontuação. E outra, tem muitos jogadores, como é o meu caso, que não mora perto dessas lojas na capital, que mora a, sei lá, 5 horas desse torneio, vamos dizer assim, porque daqui lá para, tipo, dá umas 3 horas e meia, mais ou menos, de ônibus até o Rio, até a capital, até a rodoviária Novo Rio, que é onde a gente desce. Aí dali, você tem mais 30 minutos até o local do evento, ou até um pouco mais, que a Drop One é um pouco mais longe. Então, você ainda tem esse cansaço de você viajar, e não é barato. Sai mais caro, você tem que... sai muito mais caro, você tem que viajar, pagar uma viagem pra ir, e a gente... você tem noção, esse Cup aqui, pra sair mais barato, tava marcado pra 2 horas da tarde. O Cup começou 2h30, na verdade, mas tava marcado pra 2 horas. A gente pegou o ônibus de 6 horas da manhã, que a passagem era mais barata, pra poder ir pra lá. A gente chegou 9h30 da manhã na rodoviária, foi pra praça de alimentação do shopping, ficou esperando a hora do torneio começar. Pra poder o quê? Pra poder comprar a passagem mais barata pra conseguir jogar o torneio, porque senão, não tinha como. Exato. Isso que eu ia frisar também. Assim, quem mora na capital, assim, é menos difícil, porque você tem mais lojas e mais oportunidades de você conseguir se dispor para poder jogar. É diferente, por exemplo, de quem mora aqui, quem mora, sei lá, em Santa Catarina, que vai ter, sabe, é mais afastado ainda. Por exemplo, se você pega um ônibus para ir para São Paulo para jogar o regional, entendeu? Pra gente aqui, são mais de 1.000 quilômetros. Entendeu? Pra Goiânia, pra jogar um Cup, são 10, 11 horas de viagem. E que você vai chegar cansado, todas essas questões. Então, tipo, regiões com lojas ou com menos lojas, por exemplo, acabaram prejudicadas com a sua base de jogadores, entendeu? A gente, por exemplo, aqui, a gente não tinha Cup nenhum.
Até antes da pandemia. Veio a pandemia, depois de muita insistência, era sempre uma resposta bem padrão, dizendo que os cups são liberados de acordo com a região. E tu vai falar, pô, mas como assim de acordo com a região? É a única liga que existe no estado. Se você for lá no Event Locator, não tem nenhuma liga em, 200 milhas de distância da cidade. E não tinha um League Cup. Agora, com essa nova temporada, aqui tem League Cup. Pô, legal. Pode pontuar o League Cup, mas a gente vai dificultar em 100 pontos a tua classificação. Então, assim, é um pouco estranho. Óbvio que a classificação não tem que ser fácil, né? O Mundial, você tem que classificar o Mundial exatamente porque tem que ser difícil. Eu acho só que ele não precisa ser exageradamente difícil como ele está sendo. Porque como eu falei na abertura, né? Eu me qualifiquei como organizer, eu ainda tô no processo de... Ainda tô vendo o local que a gente vai fazer certinho. Tá muito no embrião ainda a liga, mas eu já tô autorizado a pedir liga. Então eu tô ainda no embrião, até porque foi hoje, exatamente na data de hoje, dia 2, que a gente tá gravando, que eu recebi a confirmação. Mas eu quero que em breve, pelo menos pro ano que vem, talvez eu já consiga, se tudo der certo, eu já consiga pedir challenge e, quem sabe, pra próxima temporada ter cup. Eu tô jogando um ano pra frente, porque até eu conseguir organizar o local certinho, deixar tudo no esquema, fazer os reportes direitinho, porque aí pede pelo menos 3 meses para poder pedir challenge. Até conseguir pedir o challenge, ser autorizado, porque é um processo que não deve ser tão rápido assim, eles devem demorar para autorizar. Então, até que isso funcione, eu tô achando que eu só vou ter cup mesmo pro ano que vem. Mas pelo menos tá se encaminhando pra gente ter, porque aqui na região onde eu moro, a gente tinha uma loja que fazia cups e challenge, e a gente não tem mais nada. E como, não sei se vocês chegaram, eu acho que o Alcin já chegou a ver, não sei se o Wesley e o GH viram o Instagram da liga que eu faço aqui, a gente tá em crescimento. Então, tem um público, sabe? Tem uma galera que realmente tá querendo jogar e tá querendo competir, tá querendo participar. Então, é uma parada que eu tô focando muito em fazer, porque eu tô vendo um potencial muito grande da gente fazer uma parada muito legal aqui. E talvez abrir para outras, que a gente em Macaé, de Macaé fechou. Então, o único que a gente tem hoje é na capital. Se não for para jogar na capital, não tem um challenge, um cup pra gente jogar. Até liga oficial não tem, porque a liga que eu faço ainda não é uma liga oficial. Mas, graças a Deus, tá indo certinho, a gente tá conseguindo organizar na moral, tá funcionando, tá fluindo. É isso aí, eu acho que desanima até um pouco novos jogadores, né? Aqui na nossa liga, aqui local mesmo, tá brotando muito jogador novo. É claro que não é todo mundo que vai entrar já com essa mentalidade de topar, de ir pra Mundial, de ser o melhor, de virar pro player e tudo mais, mas sim, se alguém chega com isso, que tem muita gente que vem de outros card games, né? Que já vem com esse competitivo um pouco mais aflorado. E aí, se o cara vê uma coisa dessa aí, essa dificuldade de poder competir um torneio maior desse nível, acredito que desanima um pouco também nessa. Outra coisa que eu queria que voltasse era as promo de liga. É verdade. Promo de liga e Prize Pack é lenda agora. Porque Prize Pack, né, Alcin? Outro ponto que traz um pouco de irritação para os jogadores aqui do Brasil, né? A gente viu a Série 1 e a Série 2 dos Prize Packs serem anunciadas e serem distribuídas. E, assim, a gente já apareceu a foto, né, uma imagem de um Prize Pack da Série 3 na Alemanha, né? Teve uma pequena mudança. A gente não sabe ainda, como a coisa está muito recente, a gente não tem a informação ainda se vai ser para todos os Prize Packs, como que vai funcionar isso. Mas o foil, né, o holográfico das cartas tiradas nesses Prize Packs agora não é aquele foil igual de espada e escudo. É o Cosmos Holofoil, o mesmo das energias no episódio passado. Não, na foto aqui tem um Manaf Cosmos Holofoil, coisa maravilhosa. Aparentemente vão começar a sair cartas de Escarlate e Violeta, porque no Prize Pack que apareceu, o rapaz abriu, ele tirou um Manaf Foil, um Estádio Desmoronado, um Regirock do Regigigas, uma energia básica psíquica, uma bomba de dano, tudo espada e escudo, e aquela faixa, qual é o nome? Esqueci o nome dela em... Eu sei, é a faixa que aumenta 30 de dano se você estiver perdendo o jogo. Isso, essa faixa aí. Então ela já é uma carta de Escarlate e Violeta. Então, isso, é Defend Band.
Então é uma carta já de escarlate e violeta. Então provavelmente a série 3 já vai trazer. A série 3 começa agora em agosto. Então provavelmente as ligas lá fora já estão começando a receber esse tipo de produto para poder distribuir aos seus jogadores. A gente continua sem qualquer informação de prize packs no Brasil. As promos de liga sumiram, né, não existem mais. As cartas promo de premiação dos League Challenges não existem mais. As cartas promo de League Cup não existem mais. Os playmatches de League Cup não chegaram. Do League Cup que teve Escarlate Violeta, nem o playmatch para o League Cup de Evoluções em Paldea. Nenhum dos dois chegou. E não chegaram também os playmatches do Team Challenge temporada 4. Então, assim, gostar de Pokémon e morar no Brasil tem sido um grande desafio, gente. Com certeza. Não tá fácil, não. É uma coisa que não dá pra entender, porque assim, a região América Latina, não falo não só o Brasil, mas os hermanos também, eu acho que é uma base que mais consome Pokémon TCG no mundo, uma das. Né? Não a mais, mas uma das. Eu acho que a gente tá entre os tops ali, com certeza, de que mais consome. E a gente deveria ter uma atenção muito maior pelo mercado que a gente gera para eles. Porque não faz sentido eles não darem atenção para um mercado que gera tanto para eles quanto é o mercado brasileiro, ou o mercado da América Latina, não só o brasileiro. Porque, cara, não faz sentido nenhum. A gente gera lucros absurdos para ele, é o quanto que a gente gera de... Cara, você vai jogar um torneio aqui, acho que tirando os regionais Europa, Estados Unidos e tal, que são esses polos mais... Pô, do Brasil é o que mais dá jogador. Então, é como se a gente fosse... São os 3 polos ali, Estados Unidos, Europa e Brasil. E, tipo, a gente não tem a mesma atenção que eles têm. A gente deveria ter um calendário muito mais extenso de torneios e regionais. A gente deveria ter essas premiações, mesmo que voltasse com promo de liga, desse aquelas promo que ficou faltando por causa da pandemia. Mas nem isso, cara. E é um descuido muito grande. É difícil de você defender a empresa assim, cara. Exato. Só de eles divulgarem, por exemplo, o calendário de regionais com antecedência já seria de uma ajuda absurda. Por exemplo, se a gente pega e olha o calendário que saiu dos regionais nos Estados Unidos para essa temporada, a gente já sabe que em maio do ano que vem, tem regional em Los Angeles. A gente sabe que em abril tem regional em Orlando. Então, tipo, você consegue se programar para poder viajar. Entendeu? Agora, do que adianta a gente saber que vai ter... Porque esse regional de Curitiba, ele foi divulgado por causa do Nike. Você acha que, por exemplo, um regional de São Paulo, que acontece em janeiro, vai ser divulgado quando? Em dezembro. Para você ter 30 dias para comprar passagem e todo mundo ao mesmo tempo tentar comprar passagem e pegar hotel... Olha como a coisa ela encarece absurdamente de forma desnecessária. Entendeu? Sim. Então, tipo, só isso já ajudaria. Eu não quero aumentar o número de regionais na América Latina. Pô, pelo menos divulgar o calendário com antecedência. Mas aí eu deixo uma pergunta pra vocês. Se seria um problema da própria Pokémon em não ter interesse em fazer isso? Ou será que é algo em relação com a Copag que faz com que a própria Pokémon atrase esse calendário? Um pouco de Não sei. Porque assim, pela Pokémon, porque assim, se os Estados Unidos e a Europa já tem um calendário extenso, cara, isso aí é uma parada muito conjunta entre quem organiza nesses locais e a Play Pokémon. E cara, é muito rápido eles anunciarem todo o calendário, é um planejamento que a Play Pokémon é muito rápido. Eu acredito, assim, eu acho que a Play Pokémon já deve ter um planejamento para a região Latam também. Só que como quem tem que corresponder também é quem organiza daqui. E se quem organiza daqui não corresponde junto à Play Pokémon, não tem como fazer, sabe? Se um dos lados não funciona direito, não tem como tudo funcionar bem. E lá nessas outras regiões tem diversos organizadores, né? Aí aqui é um organizador só para uma penca de países aí. Sim. Aí fica meio... Essa via de mão dupla talvez tenha alguma coisa aí que tá atrapalhando um pouco, né? Exatamente. Eu acredito que a Copag tem algum peso nos atrasos. E um atraso assim pra divulgar a data, pra decidir local, até porque
desses últimos torneios que o Austin falou que vai ter em 2024, lá em Los Angeles, Indianápolis, Orlando, já tem até o local do evento. Então, assim, eles provavelmente já reservaram. E geralmente aqui no Brasil, quem faz essa reserva é a Copag. Ela que é responsável por reservar o local, fazer toda a logística e etc. Então, às vezes, o fato de ela sempre divulgar em cima da hora é porque ela não tá fazendo o trabalho direito de reservar com antecedência. Concordo, porque no planejamento que, tipo assim, essas empresas aí, principalmente a Play Pokémon, que é uma empresa gigantesca, ela tem que gerenciar um jogo que não é um jogo que você joga numa cidade, é um jogo que joga no mundo inteiro, que envolve diversos países. Ela monta um calendário anual já pensando em todas as regiões. É impossível que a Play Pokémon não tenha alguém que planeje um calendário para a região Latam e que já não tenha, pelo menos, as datas que ela quer que aconteça naqueles períodos. O torneio pode acontecer nesse período aqui, nesse período aqui, nesse período aqui, nesse período aqui. E aí a organizadora da região, ela pega essas informações e já tem que caçar os locais para poder já deixar tudo esquematizado. Olha, eu consegui data nesse. Beleza, já passou para lá, então tá dentro do que a gente quer, do nosso planejamento, então confirmado. Confirmou, acabou. Tipo assim, é simples entre aspas, mas, cara, dentro desse calendário, você tem esse período onde você pode, nesse mês aqui, que eu quero que seja o regional, setembro, você tem esse final de semana para você conseguir o local. Em novembro, você tem esse final de semana para você conseguir o IC. Em janeiro, para você conseguir o regional. Já passou o calendário inteiro. Ela entra lá e fala, consegui a data tal, a data tal, a data tal. Ok, pode ir, pum, fechou. Cara, me parece que, com certeza, é muito mais complexo do que isso. Mas é uma parada que parece tão simples de você já ter um calendário pré-programado que muito provavelmente a Play Pokémon já tem para todas as regiões, ela passar esse calendário, esse planejamento para quem organiza e a pessoa só precisa se alinhar. Não me parece tão complexo assim também, sabe? É só se alinhar. Aí a complexidade é realmente conseguir os locais, fazer o gerenciamento, isso aí ok. Mas eu acho que você entrar em contato com a empresa, sendo uma Copag da vida, que é gigante, e falar, tem tal data, reserva essa data pra mim. E começar a planejar. Gente, é difícil de acreditar que eles não conseguem fazer isso. Pois é. Eu já nem sei como é que a gente pode resolver essa questão. Vamos ver como é que vai ser essa temporada, como que ela vai desenrolar, pra gente ver se, né, eventualmente a coisa não caminhar como esperado, as regras podem mudar para uma temporada 2025, né? Então vamos lá. Tomara. Bom, gente, seguindo aqui, foi revelada o setlist da coleção Obsidiana em Chamas, né? A terceira coleção do bloco Escarlate e Violeta. Apesar do lançamento ocidental no dia 11 de agosto, eu posso hoje dizer para vocês que foi confirmado o atraso no Brasil para o dia 25 de agosto. Então a coleção vai ser lançada no mesmo dia em que ela vai se tornar Tournament Legal no Brasil. Incrível. Pois é. Como a gente falou até no episódio anterior, não tem surpresas na coleção ocidental. Ela é uma combinação das cartas de Ruler of the Black Flame, que acabou de ser lançada no Japão, aqueles 8 X-Starter Decks, os X-Special Sets de maio, e mais ou menos 30 cartas que foram cortadas de evoluções em Paldea. Um dos Paldea, o Wooper, que iria sair nessa coleção, foi cortado e virou uma promo daqueles One Pack Blisters que são lançados nos Estados Unidos, que vem um booster, uma moeda e uma promo. Então ele vai ser a nossa promo de Triple Pack aqui no Brasil. Essa coleção tem tudo para seguir aquela tragédia da terceira, quarta coleção do bloco. Ela é uma coleção bastante filler, com muitas das cartas que estão constando dentro delas são de produtos para iniciantes ou de produtos bem básicos, produtos bem simples, lançados no Japão. Até aqui a Pokébit levanta o ponto de que uma coleção tradicional, pega por exemplo a Evoluções em Paldea, Escarlate e Violeta, 70% das cartas que compõem essa coleção basicamente são bulk, né? 30% são cartas realmente jogáveis, quando muito. Em Obsidiana em Chamas, essa contagem chega a 90%, mais ou menos. As cartas que não são bulk, elas também não são assim, nossa, que espetáculo, né? Vai jogar um absurdo essa carta aqui. Não são.
Então a gente tem um problema bem grande com essa coleção. Talvez seja até por isso que a Pokémon resolveu botar um Charizard X para poder dar uma estimulada nas vendas. A Pokébit até brinca aqui dizendo que essa coleção é como se Caminho do Campeão e Golpe Fusão tivessem tido um Flabébé feio como filho. Como a gente já falou até várias vezes aqui no episódio, ela vai trazer aqueles Pokémon Terastal com tipos mudados, serão 4 Pokémon Terastal, o Ice, o X, o Tyranitar X, a Vespiquen X e o próprio Charizard X, e muito mais. Bom, é basicamente isso. Vamos falar então um pouquinho aqui, pelo menos dos Pokémon, pra gente não... Vamos fazer a divisão, a gente costuma de vez em quando bastante coisa pra falar, a gente acaba dividindo, a gente fala primeiro dos Pokémon e na edição subsequente a gente fala dos treinadores. Então vamos seguir mais ou menos essa linha. E aí, no episódio da semana do lançamento ocidental da coleção, a gente termina falando dos treinadores. Beleza? Beleza. Vamos seguir o nosso padrão aqui de comentário. Eu vou indo por tipo, vamos na ordem da coleção. E aí, se eu pular, né, algum Pokémon que vocês acham interessante, aí vocês fiquem à vontade para comentar. O primeiro Pokémon que eu queria trazer aqui é o Decidueye X. Decidueye X, Pokémon de grama com 320 de HP, estágio 2. Ele tem a habilidade Untethered. Uma vez durante seu turno, você pode usar esta habilidade. Se este Pokémon está no seu banco, você pode trocá-lo com o seu Pokémon ativo. Se ele está no campo ativo, você pode trocá-lo com um dos seus Pokémon no banco. Por uma de grama, uma incolor, Hunting Arrow, 130 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano a um dos Pokémon no banco do seu oponente. Tem fraqueza ao tipo fogo e custo para recuar 2. GH, apesar de ser estágio 2, eu acho sempre muito legal a gente ter uma habilidade dessa rush-in, né? Óbvio que se fosse um básico, feito o que o Del X foi lá na BW, era muito melhor, né? Mas aí eu queria saber a sua opinião dessa carta. Cara, tem uma diferença bem grande entre ser um estágio 2 ou básico, ou até mesmo estágio 1. Teve um Zoroark também, estágio 1, que jogava um bolão na época do XY, que tinha essa mesma habilidade. Lembra dele? Lembra, né? Lógico. Lembro. Bom. E, assim, sendo estágio 2 é foda, cara. Assim, você tem que ter uma habilidade, um ataque que compensa muito ser estágio 2. Que hoje a gente vê na Gardevoir, por exemplo, né? Que ela tem uma habilidade absurda e um ataque bom. E aí ela acaba vendo o jogo com auxílio ainda do estágio 1 dela ser bom, né? Então, assim, acho que essas são meio que a combinação das coisas que precisa pra poder fazer uma carta ser muito boa. Então eu não gostei tanto porque é estágio 2, né, cara? É foda ser uma carta boa de estágio 2. Ela poderia ter algum potencial pra jogar com, talvez, o próprio... pior que não é o mesmo Pokémon, né? Porque Decidueye tinha aquela habilidade que colocava contador de dano e ia falar do Meowscarada, então é difícil você ter isso. É porque vai lançar um balão, acho que na 151, que dá recuo, diminui 2 de custo de recuo o Pokémon de estágio 2. Não, ele zera. Então, ele zera o recuo de estágio 2. Então, é pra você usar o Decidueye nessa situação. Você joga pra frente, ele tá no banco, joga ele pra frente, recua e bate de novo com aquele Pokémon a la Zacian que não pode bater no turno seguinte. Então, é basicamente pra você pensar numa estratégia em cima disso. Só que é muito complicado você pensar no estágio 2 pra fazer isso, tendo que usar doce raro, tendo que, sabe, caçar um item pra evoluir ele. Se fosse estágio 1, seria muito mais simples. Eu gosto dele mesmo sendo estágio 2 justamente por causa dessa ferramenta, né? Uhum. Só que aí também entra essa situação que o Cato mencionou, né? De colocar aí um estágio 2, depender de doce raro. E isso aí já vai ser ocupado nos decks pelo Pidgeot, que a gente vai comentar, né? Então o Decidueye vai acabar sobrando um pouco nesse momento, né? E não dá pro Decidueye ser um, sabe? Não dá pra você... Essa estratégia ainda mais se depender tanto desse rushing dele aí, é possível, né? E eu acho que esse rolê de ficar recuando de graça nem tá tão importante assim, sabe? A ponto de você colocar um estágio 2 só pra fazer isso. O ataque dele não é lá essas coisas, bate 130, pingando 30, 130 é muito fraco. Então, saudade do tempo que 130 era dano mágico em GH, porra. Nossa, 130 era mágico. Era verdade. Não, assim, se surgir alguma coisa muito boa que abuse da habilidade da evolução do Carcadê lá, que move as energias pra frente, por exemplo, que aí você pode
mover pra frente as energias, curar o dano, fazer esse loopzinho assim. Ainda é muito rolê, né? Mas ainda se surgir algo que faça isso de uma forma decente, dá pra já ficar mais viável, né? E compensaria se tivesse, por exemplo, um outro Decidueye X atacante. Aí você teria as duas linhas, tipo uma cópia desse, e o outro Decidueye atacando, e aí você tem a chance de evoluir pra esse, que ajuda essa mobilidade e tal. Aí seria muito bom. Gosto da ideia. Tinha o Decidueye assim, de Safeguard lá, seria ótimo mesmo. E seguindo aqui, uma outra carta que a gente pode comentar é o Toedscruel X, também Pokémon de grama com 270 HP, agora estágio 1, evoluindo do Toedscool. Ele tem a habilidade Protective Charm. Previna todos os efeitos de ataque dos Pokémon do seu oponente causados aos seus Pokémon que possuem carta de energia ligada. Os efeitos existentes não são removidos e dano não é um efeito. Por 2 energias de grama, Colony Rush, 80 de dano, e este ataque causa 40 pontos de dano adicionais para cada um dos Pokémon no seu banco que possuem uma energia de grama ligada. Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 2. Esse aqui eu curti. Eu acho uma carta muito completa, assim, a habilidade pode... O ataque, né, ele pode se beneficiar da habilidade, com você ligando energia em todo mundo para ficar imune. Apesar dele ter caixa de regras separado pelo PF, né? Ainda efeito de ataque é algo que tá bem alto no meta atual, né? Isso é. Sem falar que ele bate. Sem falar que ele bate na fraqueza do Charizard. Isso. Tem isso também. Eu curti a cartinha. Tipo, tem algum acelerador de energia grama? Tem. Tipo, alguma coisa que você consiga energizar ativo e banco? Cara, tem 2 opções. Pode falar, sim. A Vigor da Gardenia, que é aquela soldadora nerfada, que você compra 2 cartas e liga até 2 energias de grama da sua mão a Pokémon no seu banco. E tem o... Como que é aquele Pokémonzinho de grama? Sherrin? Sherrin. O Sherrin, ele tem o problema que ele não liga em Pokémon com caixa de regra. Então você teria que energizar e depois evoluir o Toedscruel. Isso não é problema pro Toedscruel, porque ele tem uma pré-evolução que não tem caixa de regra. Isso, a vantagem é essa. Você tem a pré-evolução sem caixa de regra, liga a energia nela, depois você evolui. Ele só precisa ligar uma também. Você só ligou uma, evolui, a outra você liga da mão. Eu tô com uma lista aqui de Toedscruel, vou comentar rápido, que o Yuki me passou. Que o Yuki... Quero na minha mesa. Eita! que eu pedi pro Yuki porque eu tradicionalmente tenho gravado pelo menos uma gameplay de decks novos perto do lançamento físico. Gravo a mesa e posto lá no canal. Então eu tava querendo gravar Charizard, pensei em gravar Toedscruel e peguei também uma lista de Tyranitar. Aí Toedscruel eu ainda não imprimi, mas acho que eu vou tentar imprimir ela pra testar porque a do Tyranitar eu tô decepcionado. E nela joga com aquela Eldegoss que puxa energia pro deck. Pega 2 energias, se não me engano. Tem a habilidade Eldegoss Baby. Tem 2 cópias de cada. Joga com o Regidrago, o que compra, o que dá draw, que é ativo da draw. E tem um Charizard Radiante também na lista. Joga com energia. E tipo assim, a lista ela é basicamente o que a gente já tem no formato. Joga Quartazon, Clara, Roy, Juiz... Ordem da Chefia, Professor, Kícera, Super Rod, Recuperação de Energia Superior, Bola Ninho, Bola de Nível, Ultra Bola, Manaf. É basicamente isso. E aí tem essa linha de 2-2 Eldegoss, 3-2 Sherrin, 3-2 Toedscruel, 3 o Regidrago e 1 Charizard. Então eu achei interessante, eu vou testar isso daqui. Eu vou mandar pra vocês depois. Eu tenho essa listinha também que eu vi um tempo atrás, eu achei bem interessante. Tem bastante potencial. Eu até tava achando que era o Regidrago que bate, né? Mas realmente tem 3 do de draw mesmo. Bom, acho que é isso, né? O primeiro Terastal de tipo trocado que a gente tem aqui na coleção é o Ice Kill X. Ele é do tipo fogo.
com 210 de HP, Pokémon básico. Então ele vem com aquela pad de Terastal, enquanto ele estiver no seu banco, você previne todo o dano causado a ele por ataques, tanto os ataques seus quanto os do seu oponente. E por 3 energias de água, Scalding Block, 160 de dano. Descarte uma energia deste Pokémon. O Pokémon defensor não pode atacar durante o próximo turno do seu oponente. Tem fraqueza ao tipo água e custo para recuar 2. E aí, Wesley, o que você acha? Acho que é aquela típica carta, né? Que vem pra mostrar como é uma mecânica nova e não tem tanto a oferecer, né? Porque ele usa energia de água, mas não pode ser energizado com Palkia. Ele tem um HP baixo ali, ele precisa de 3 energias específicas, que eu acho que vai ser padrão, né? Desses Tera de tipo trocado. Mas assim, o efeito do ataque é bem interessante, pelo menos, né? Um dano ok, você consegue dar 2 hits em qualquer Pokémon. E aí tem um efeito legal de descartar a energia dele, né? E aí o defensor ativo não pode atacar durante o próximo turno. Mas eu acho que sofre justamente disso, né? De ser aquele Pokémon vitrine pra mostrar uma nova mecânica. Gato de H, fica à vontade. Cara, eu também concordo. É meio complicado isso daí. O cara pode talvez tentar montar alguma coisa com Bascalibur pra poder acelerar a energia, porque o Bascalibur liga a qualquer Pokémon, né? Não liga só a Pokémon de água. Então pode ser que você possa tentar algo com isso daí. Mas realmente seria muito mais fácil, muito melhor você talvez pensar num Palkia, que o Palkia ajudaria bastante você a montar algo com esse Pokémon para poder jogar. Porque o Bascalibur, ele é tão popular assim por causa do Chien-Pao, né? Que você consegue filtrar as energias do deck e trazer pra lá. Sim. E aí, se você ficar dependente de colocar o Chien-Pao ativo, buscar energia, ligar em outro Pokémon, aí é melhor jogar com o Chien-Pao mesmo, né? Sim, mas aí a gente pode usar... agora tem um item que, se você estiver perdendo o jogo, você busca 2 energias, a gente vai falar dele. Então tem outras coisas que podem fazer você buscar energia no turno para poder te ajudar a colocar energias na mão. Até a busca de energia, que não é a mais eficiente, mas tem ali. E assim, ele também vira um atacante de um outro tipo, né? Pega alguma outra fraqueza. E caso esse Todescru, por exemplo, fique popular, né? Pode ser um Atete dentro do deck do próprio Chien-Pao. Sim. Uma cópiazinha só se pegar um deck de Todescruel. Tu entra aí com ele em campo, acelera a energia e bate. Você já tá fazendo a play. Ou pra controlar algum jogo que você vê ali que o cara não tem como recuar mais, né? Aí você pode tem isso também. botar ele pra bater. Eu ia comentar isso aí de ser tech. Mas sim, eu acho que é uma carta boa, eu acho que ela só tá no momento errado pra ser um deck próprio. Por exemplo, se a gente não tivesse boss order no formato, e não tivesse formas de puxar o banco, etc., e tivesse pouca mobilidade, ele seria uma carta boa, porque faz o defensor não poder atacar, e aí o cara tem que mover ele do ativo pro banco pra poder atacar com outro Pokémon e etc. Então... eu acho que em formatos com pouca mobilidade ele pode ser uma carta boa, mas tirando isso, acho que só tech mesmo. O duro vai ser a gente achar agora um formato com pouca mobilidade, né? Posso reprintado de novo. A gente tem Switch, Escape Hope, tem aquela. Como é que é o nome? Que joga dois. São dois. Cross Switcher. Tá? Nossa, fugiu completamente o nome dele. Então, assim. O bicho do Idô cruzado. Isso. Acho que o que o Jagar falou é o ponto. Talvez seja aquela carta que ela vai ser lançada, zero interesse, não aparece. Do dia pra noite, alguém acha o momento certo de usar ela. Seguindo aqui, no tipo água, eu separei uma carta aqui, um Pokémon Baby, eu achei bastante interessante, pela combinação, né? Até o Wesley falou do Todescruel, então esse aqui eu acho interessante também. Seismitoad, um Pokémon de água com 170 de HP, estágio 2, evoluindo do Palpitoad. Ele tem a habilidade Quaking Area. Enquanto este Pokémon estiver no seu campo ativo, os ataques do Pokémon ativo do seu oponente custam 1 energia incolor a mais por 2 energias de água, Cold Voice, 120 de dano. Durante o seu próximo turno, o ataque Cold Voice deste Pokémon causa 100 pontos de dano adicionais antes de aplicar fraqueza ou resistência. Ele tem fraqueza tipo elétrico e custo para recuar 3. E tudo bem que o dano extra, né, depende muito de você conseguir manter ele como ativo, mas eu achei muito legal
você combinar uma carta que impede o oponente de recuar com uma habilidade que aumenta os custos dos ataques dele. E aí eu queria saber de vocês aí, o que você acha? Esse Quaking Area não era o nome do ataque dele do 6 Mitoad X? Quaking Punch. Era Quaking Punch. Inclusive, eu ia comentar, quando eu vejo 6 Mitoad Quake impresso na mesma carta, chega a me dar dá uma alegria. Foi esse deck que o parceiro perdeu. Eu sempre falo dessa história do 6 Mitoad X, que foi lavado junto com a calça. E assim, a princípio é interessante, mas isso aí eu só vejo como book, cara. Eu não vejo isso jogando tanto agora, não. Não sei. É claro que aumentar o custo de recuo do oponente, beleza, mas, tipo assim, não recuar. O cara, durante o próximo turno, o cara dá uma corda de fuga. Já corta esse ataque. Claro que nem todos os decks usam corda de fuga, mas o cara dá uma corda de fuga e volta batendo só 120 de novo. Então, sei lá, eu não vejo muito futuro pra esse 6 Mitoad, não. Eu não acho que ele vai ser competitivo, não. Eu só achei ele interessante pela combinação, e a arte é maravilhosa, inclusive. Acho que pode ser legal no GLC, pra quem joga GLC. Verdade. Verdade. Eu quero aprender a jogar. Eu quero aprender a jogar GLC. Não fala isso perto do Wesley, assim, não gosta, não. Assim, leve um pouco, não muito a sério o meu comentário, porque eu joguei 0 vezes o GLC, não sei como que é o meta, mas assim, parece uma carta que pode ser interessante. Bate 120, atrapalha o oponente o Pokémon oponente. Assim, às vezes o meta do GLC já é muito avançado já, então não sei não, mas pode ser uma carta boa pra lá. Antes de você passar pro próximo, que só fala desse Finizen aí, que ele tem um ataque peculiar aí. Palafim, na verdade, né? O Finizen, ele o primeiro ataque dele é bem peculiar. Hein? O Palafim também achei legal. Ele evolui pro Palafim. Então vamos lá, Finizen. O Finizen, ele tem 50 de HP, um Pokémon básico, e por uma energia de água, ele tem o ataque Brave Evolution. Troque este Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Então, procure no seu baralho por uma carta que evolua deste Pokémon e jogue-a para evoluir este Pokémon. Então, embaralhe seu deck. Por uma energia de água, Razorfin, 10 de dano seco, fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. E aí, para completar, né, o Palafin, ele tem 150 de HP, estágio 1, evolui do Finizen. Por uma energia de água, Jet Punch, 30 de dano. Esse ataque também causa 30 pontos de dano a um dos Pokémon no banco do seu oponente. E por 2 energias de água, Justice Kick, 210 de dano. Se este Pokémon não se moveu do banco para o posto de ativo durante este turno, este ataque não faz nada. Fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. Esse Palafin, que inclusive já vazou lá como uma das promos de pré-release. Né? Uma das promos de pré-release. Eu acho uma carta muito legal. Assim, não é meta, não é game change, mas é muito divertido, né? Você pegar o básico que volta pro banco, evolui, e depois você já tem um ataque combando, assim. Acho muito legal. Dando 210 de HP de dano, né? De dano, assim. Se demora, dá pra inventar alguma coisa com isso daí, cara. Porque 210 é um dano muito forte. E você bater... Tipo, ele tem 150 de HP. Não é um HP tão baixo assim. E, tipo, 210 é um excelente dano, cara. Eu acho que dá pra montar um rogue legal com isso daí. Fora que você pode bater com o ataque do Finizen e colocar alguma coisa de Disrupt na frente, né? Um Mimikyu, Sim, dá pra botar um Clefairy, um Mimikyu, uma parada assim. Sim, tem um potencial de fazer graça, hein? Com certeza, boa ideia. Esse vai ser literalmente o golfinho, né? Vai subir, fazer uma gracinha. Exatamente. A ideia dele é essa, né? O maior erro dessa carta é ele não ser X, cara. Vai sair, um dia que sair um Palafin X aí, ele é popularzinho, né? Então, a hora que sair um Palafin X... Porque assim, eu acho a carta muito boa, eu acho que se ele fosse X, era bem provável dele ser um deck relevante. E ele faz o que o... como é que fala? O VGC também, né? Que ele tem que ser trocado pra voltar nessa forma de herói aí, digamos assim. Tanto que nem tem a carta do Palafin na forma normal dele, né? Só... Tomara que saia, né? Só pra explicar... Pra gente que coleciona, né, Alci? Pois é, a Pokédex já tá querendo essa carta aí. Só pra explicar por que eu acho que ela sendo o X seria uma carta boa, porque o X sobrevive a um ataque, então você não tem tanto rolê pra energizar do que o Palafin sem ser X. Porque ele sendo desse jeito, com 150 de vida, ele morre muito fácil. Então você teria que energizar todo turno praticamente pra ele ser relevante.
E aí, sendo o X, ele poderia sobreviver um hit, batendo 210. E aí você faz o rolê de recuar de novo, bate 210, você tem um dano que provavelmente vai ser um hit knockout em alguns Pokémon, mas na maioria das vezes vai ser 2 hit knockout, e ele toma 2 hits, então é uma carta sincera. Eu também acho, concordo. Vou montar. Eu gostei, eu acho interessante, mas eu concordo com você que deveria ser X também. E quando sair o X, esse Palafin, esse Finizen, certeza que vai ser o utilizado, porque evoluir direto do Paralho é muito fácil. E o Palafin é um dos meus Pokémon favoritos da nova coleção. Nova coleção não, novo jogo, né? O meu é o Tinka. O Tinkaton é maneiro. Eu queria até colecionar se tivesse lançado o deck aqui, mas tá difícil. Seguindo aqui, já no Qual tipo deck? elétrico aí. O deck starter dela é o único lugar onde tem a regular. Qual regular? Da O Tinkaton Tinkaton X regular. Ainda não. É porque não saiu ainda. Não Tinkaton saiu X. no. Isso. A regular, né? Seguindo aqui no tipo elétrico, a gente tem o Tyranitar X. Ele é tipo elétrico, uma clara referência ao Tyranitar Delta Species. Ele tem 340 de HP, estágio 2, evoluído Pupitar. Tem a pad de Terra, então ele não recebe dano no banco. E por uma energia de luta, Mountain Crumble, 120 de dano, descarte 2 cartas do topo do seu deck. Por 2 energias de luta, Tall Rampage, 150 de dano. Se você possuir se qualquer dos seus Pokémon no banco possui contadores de dano neles, este ataque causa 100 pontos de dano adicionais. Ele tem fraqueza ao tipo lutador e o absurdo custo para recuar de 4. E aí? Eu achei esse aqui massa porque é pouca energia necessária, é muito dano. Colocar dano no banco não é uma coisa difícil. A gente vai ter um 5-1, o Dudril, que coloca dano em si mesmo para comprar carta. Então eu acho que isso aqui tem bastante potencial. Antes de lançar um 5-1, pode jogar até com Gengar, mas eu peguei uma listinha aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu testei ela hoje, não rodou nada. Eu tô até triste que eu ia gravar esse deck amanhã, né? E eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou gravar, não. Vou deixar pra gravar na outra semana, porque eu decepcionado. Não fez nada. Eu até estava pensando aqui em outras ideias aqui. Talvez essa com Dodrio seja mais eficiente. A lista que eu tenho aqui pra teste futuro é com Dodrio mesmo. Dodrio, Alakazam e companhia, né? E assim, que nem o João falou, o custo dos ataques é muito baixo. Mesmo se você quiser colocar umas picaretas ali pra ligar a energia mais rápido, mesmo não precisando, ou pra dar draw mesmo, os 2 ataques têm um dano legal, com efeitos legais também. É um deck que dá pra ver jogo, ainda mais que ele bate na fraqueza de Lugia, de Palkia. Sim, dá pra levar adiante. Minha lista que é horrível mesmo. Pior que eu gostei dessa carta, hein? Eu gostei também. É raro, é um estágio 2, mas é raro eu gostar do estágio 2. Não, esse é o momento pra ser relembrado e marcado neste podcast. Por favor, eu tô quieto pra ouvir ele. Estágio 2. Hã? Eu tô quieto pra ouvir. Porque assim, ele tem um potencial de dar 250, e não é tão difícil, assim. Tem o estádio lá, o Gape Ball Jog, acho que é isso, né? Gape Jolbog. Eu sempre confundo as letras, mas é isso aí, Gape Jolbog. Que você pode dar dano nos seus próprios bichos do banco, então assim, você já faz ele bater 250, que assim, diga-se de passagem, é forte pra caramba. Se você tiver mais algum modificador de ataque, pode chegar a 280, dependendo do deck contra quem você tá jogando, né? Se tiver umas luvinhas e etc. E bota os Electropower. Bate alguns Pokémon, cara. E tipo, ele sendo elétrico, ele bate na fraqueza dos água. Ele já mata o Chien-Pao de qualquer jeito, né? O Chien-Pao tem quanto de vida mesmo? 220. 220. Então já é um deckzinho aí que ele pode dar trabalho. O negócio é só acelerar a energia, apesar de não precisar exatamente, mas é meio chato quando você não tem acelerador de energia e, por exemplo, você vai segundo num jogo, liga a energia num Larvitar, e aí o cara dá um boss e mata o Pokémon energizado. E aí, como é que tu bate com o Tyranitar no próximo? É Roy. Mas Roy e picareta. Roy e picareta, mas a picareta você consegue energizar antes de evoluir. Então usa a picareta o máximo que conseguir antes de evoluir e energiza. E aí você pode botar talvez uma Switch Energy no deck só para aquele caso de você não conseguir ter que evoluir, achar ela depois e jogar. A picareta liga em qualquer um do banco, pô. Não precisa ser lutador, não.
Né? Ah, não? Qualquer um desde que esteja no banco. Perfeito, corda de fuga tá aí pra isso. Então, perfeito, melhor ainda. Assim, eu realmente acho que não tem necessidade dessas Eu vou rever minha lista. gerações de energia, né? Mas realmente nesses casos é complicado. E também acredito que não precisa do Gap Jaw justamente por causa dos Dodril, né? 4-4 Dodril ali. Então, mas põe dano e quebral. Mas aí antes de lançar um 5-1, porque a coleção vai lançar agora, né? Então antes de lançar um 5-1, eu pensei no Gengar, porque dá pra você botar pelo menos umas 2 cópias de Gengar. O Gengar joga no banco e... tem o Gengar também. Já toma um contador de dano. Só o Gengar ter o contador de dano ali, você já tá de boa. E tenta tirar ele depois de algum jeito, ou ele morre ali no banco mesmo e tá suave, entendeu? Ele só precisa estar com um contador de dano ali pra poder aumentar o dano de ataque dele. Então dá pra fazer alguma graça com o Gengar ali. E talvez até pegar a ideia que fizeram com o Xianpao de botar o Arceus, né? Porque o Arceus você garante ali pelo menos que você vai ter o Tyranitar, o Dociharu no segundo turno, pra você poder evoluir ele e ainda ter um apoiador que você pode usar ali também, se tiver na mão. Então dá pra pensar em algumas ideias aí. Eu tô pensando nessas paradas agora, porque eu tenho que mexer nesse deck, eu acho que eu vou mexer pra amanhã. Só um adendo aqui sobre os Terastal do TCG. Uma coisa que eu gostaria que eles fizessem é que tivesse meio que um crossover entre o que acontece no VGC e o que eles estão fazendo no TCG. Por exemplo, no VGC, o Terastal ele é usado de 2 formas, defensivo ou ofensivo. Ofensivo para aumentar o ataque do próprio atributo que ele tem, que no TCG não faz muito sentido, mas o defensivo é ele levar menos dano de um ataque que ele levaria fraqueza. Ou então... Uma forma de fazer o ofensivo no TCG é, por exemplo, o Tyranitar Dark, ele é fraco para grama. Então ele poderia ser um Terastal Fogo, para poder counterar a fraqueza dele, entendeu? E isso é um negócio que eu queria ver no TCG e não tá rolando. Parece que os Terastal é meio aleatório, saca? Já meteram o Aisco Fogo, que é um Pokémon água com fraqueza água. Agora o Tyranitar Elétrico, que é um Pokémon de lutador com fraqueza lutador. É bem bizarro, cara. O Tyranitar e o Charizard foram mais referência aos Delta, né? Eu queria que tivesse um pouquinho mais de ciência por trás do Terastal. Parece que tá meio aleatório por enquanto. Mas se você partir de todo o princípio aí dos Terastal no TCG, você já vê que é meio nas coxas mesmo, né? Porque essa mecânica de Terra é bem qualquer coisa, né? Não tem diferença. A gente tinha até várias vezes foi comentado aqui, né? Ah, não, quando sair Terra diferente vai ter mecânica diferente. Nada. Pois é, cara, eu queria que tivesse meio que um crossover com o VGC, porque seria um easter egg legal pra quem joga VGC, ou pra quem assiste, que é o meu caso. E lá tem alguns Terastal que são bem marcantes, e ver no TCG ia ser um negócio legal, sabe? No VGC o Terastal é a melhor mecânica em questão de batalha mesmo. Sim, você abre um leque estratégico muito grande. Por exemplo, lá no VGC o Terastal padrão do Tyranitar é o voador. Então se tivesse um Terastal voador pro Tyranitar, seria um easter egg legal, um crossover entre os dois. Mas enfim. O que eu tava esperando do Terastal é que eles fizessem como a gente teve em Sol e Lua, sabe? Aquelas cartas de Pokémon que eram iguais, mas de tipos diferentes, né? Por exemplo, a gente teve o Palkia GX, ele era de água, usando energias de água, com fraqueza a elétrico, eu acho. Ou era grama, uma das duas. Era grama. E aí a gente teve... Oi? Era grama. Grama, né? Grama. E a grama hoje só bate na fraqueza de Dark, né? É isso, na época bate na água. Aí, pouco depois, saiu o Palkia GX Dragão, usando energias de água, com o mesmo ataque do Palkia de água, tendo fraqueza fada. Então isso, eu tava esperando algo assim, sabe? Por exemplo, saía esse Tyranitar X elétrico, com fraqueza lutador, usando energias de luta. E a gente tem um Tyranitar sem a pad de Terra, que fosse lutador, com energia lutador, tendo fraqueza, por exemplo, acho que é grama no caso dele. Porque ele não é lutador em si, né? Ele é ground. Ground? Acho que é ground. Pedra, rock. Isso eu tava esperando que fosse acontecer também, que eles lançassem 2 versões da carta. Da mesma carta. Tava imaginando que fosse acontecer isso. Eu também esperava. Até porque você abriria um leque maior de decks, né? Que você poderia colocar 2 fraquezas no deck.
Exatamente, eu tinha pensado exatamente nisso. E aí você traria, por exemplo, uma conexão com o TeraType no VGC, né? Uhum. Onde você faz o Tera, como o GH até sugeriu, né? Para mudar, por exemplo, a tua fraqueza. Sei lá, era uma coisa que eu tinha pensado. Tomara que eles pensem nisso para blocos futuros, né? Não, o que eu acredito que vai acontecer futuramente é sair umas badges de Tera, né? Que você vai poder ligar em um Pokémon Tera X que ele vai mudar o tipo. Eu acredito que isso possa acontecer. Não sei se provavelmente também vai mudar a fraqueza, porque é algo que pelo menos no VGC, muda muito a mecânica do jogo. No TCG também dá pra ser assim. Se os caras fizerem pelo menos uma ferramenta com isso, sabe? Vamos ver qual será a próxima mecânica anunciada no Mundial, né? Tem isso também, né? Você não sabe o medo que eu tenho deles falarem assim, nossa, Tag Team foi tão legal, vamos fazer de novo? Você não sabe o medo. Mas eu acho que eles não vão fazer como disso. Tag Team. Eles podem fazer algo parecido, mas com outra nomenclatura, porque reprint das cartas de Tag Team é doideira. Uma coisa que eles poderiam ter feito também, que eu acho que não vai fazer mais, assim, acho que já passou da hora. Mas assim, como a gente ainda não tem uma mecânica dos X em que tem um marcador, igual tipo o marcador GX, o V-Star, eles poderiam ter feito um marcador Terastal. E aí você tem duas versões da mesma carta e você gira o Terastal e muda o tipo dele na hora, entendeu? Tem isso. Nossa, tipo as cartas que tem frente e verso no Magic, seria sensacional isso. Caraca, isso aí seria legal mesmo. Aí tu vira um marcador, aí você vira a cartinha lá e tem outro tipo. Você evolui um Pupitar pra um Tyranitar X de luta, vira o marcador e troca a carta de lado dentro do sleeve e ele vira um Tyranitar elétrico. Não, aí ia acabar usando... Mas aí teria que ver como que seria isso, né? Porque no Magic tem sleeve meio que incolor pro cara poder usar essas cartas de dois lados. Tu mete o dedão lá e troca o lado. Mas aí é foda. Você ficar tirando a carta do sleeve toda hora até é complicado. Geralmente, em jogos que tem isso é uma coisa que acontece, por exemplo, no Flash and Blood. Você pode usar um token, entendeu? Que de fora do teu baralho e botar em cima da carta. Não, e o Magic tem esses tokens também. De você criar tokens. A questão é que é interessante você ter aí um marcador, como você disse, para mudar a tipagem do Pokémon que você quer. Mas o token tem que ser daquela tipagem, né? Tipo, você quer que o Lucario tenha o Terastal de fogo. Então você tem um token de fogo ali e fala, quero transformar ele de fogo. Aí você muda a fraqueza dele e faz isso. Eu acho que seria mais interessante isso, entendeu? Saúde. Obrigado. Mel, limão e cachaça. Melhora rapidinho. Esse tempo ficou muito seco aqui, cara. Me deixou meio ruim. Bom, seguindo aqui, a gente tem um Miraidon X, tipo elétrico, com 220 de HP, Pokémon básico. Por uma energia elétrica, Quick Draw, 20 de dano, compre 2 cartas. Por 3 energias elétricas, Tecnoturbo, 150 de dano. Liga uma energia básica elétrica da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon. Ele tem fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 0. Muito bom pra release. Eu achei também muito bom pra release. Isso aqui não... Carta. Na boa mesmo. Eu curti essa carta. Cara, você bate 150 de dano. Tem muita coisa que você vai enfrentar que tem um dano baixo. Tipo, você vai enfrentar uma Gardevoir. 150 é suficiente você bater numa Gardevoir Baby. Você vai ter que dar nocaute nela de qualquer jeito. Ao invés de você gastar um ataque de 220, você bate 150 e energiza alguém no banco. Então você acelera uma energia também. São 3 energias, ok. Mas é um atacante que você não tem aquela questão que eu sempre esqueço os termos que a galera usa. Que você não bate e você tem que recuar pra bater de novo. Não, você bate de novo. Tem 220 de HP. Então tem alguns baralhos que tem HP mais baixo que você pode usar esse aí e energizar outro banco. E algumas vezes a pistolinha falha. Então, filho, não tem Viagra pra isso. Pode ser um one-off mesmo em deck já de Miraidon mesmo e isso. É um one-off mesmo. Uma cópiazinha só. Você não vai ter deck próprio, não. Não faz nem sentido. O outro é muito melhor. Bate com... você bate 230 ou 220. Eu sempre confundo. Muito melhor você usar o outro. Mas você tem um one-off aí. Você tem uma cópiazinha que você pode colocar pra poder dar um gás a mais. Já dá aquela moral. Fora dele que eu achei ele um pouco redundante no sentido de... Como ele precisa de 3 energias elétricas pra bater, um jeito de você fazer isso é com a Fluffy. E assim, o ataque dele meio que
não funciona muito bem com a Flaf, porque a Flaf já energiza e o ataque dele energiza, então é um negócio meio... Mas Flaf é ok, não não é? combina muito bem. Flaf já cai na próxima rotação, né? Ou não? Ele segue, né? Aí ele vai ser algo mais pro futuro, né? Que aí não vai ter Flaf mais, né? Mais pro futuro, vocês têm razão. Inclusive, quando que é a próxima rotação? Já tem anunciado? Quando sabe. Próxima rotação é ano que vem, cara. A gente não sabe exatamente a data, talvez seja pra... Esse ano foi quando? Foi em abril? Fevereiro pra abril, né? Não, fevereiro pra março, né, filho? Isso. Fevereiro e abril tem o março ali. Mas porra, o salto que foi de fevereiro pra abril... Caralho. Então eu já sei quando vai ser a rotação do ano que vem. É de janeiro pra dezembro, filho. Exatamente. Você acertou. Aí acertou. Seguindo aqui, no tipo psíquico já, a gente tem a Clefa, uma das melhores cartas dessa coleção, na minha opinião. Ela é um Pokémon psíquico com 30 de HP, básico, sem energia, tem um ataque Grasping Draw. Compre cartas até você ter 7 cartas na sua mão. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 0. E aí, gente? É uma pena que 30 de HP num formato em que você espirrar já causa 30 de HP é triste. Você comentando ser uma das melhores cartas da coleção me lembrou a galera nas redes sociais aí metendo o pau nessa carta, falando que é horrível, que é muito ruim, porque dá um prêmio fácil pro oponente. E, cara, é realmente uma carta muito boa, né? Mesmo no jogo atual, né? Você tem tantas coisas que batem rápido, que dão 30 de dano fácil, ou que espalham dano fácil. É uma carta muito boa pra setup. Tem alguns baralhos que você não... Você sabe que você não vai tomar um dano no primeiro turno. Lugia é um desses baralhos, Arceus é um desses baralhos, que dificilmente você vai tomar um dano no primeiro turno. É óbvio que a gente tem muito Lost Zone aí, e no primeiro turno Lost Zone consegue atacar. Gardevoir é um deck que não bate no primeiro turno. Então a gente tem alguns baralhos no meta que não atacam no primeiro turno. Então você pode se beneficiar dessa Clefa por conta disso. Porque, cara, se mexer toda a sua mão, der um ataque e encher sua mão de novo, é muito forte. É inegável, não tem como não dizer que isso aqui é ruim. Isso aqui não é ruim. Essa carta é muito boa. Só que, como eu falei, é um formato em que espirrou 30 de dano, tá na mesa. E contra Lost Zone é muito ruim. Você começa muito atrás. Só que aí depende de como você vai montar esse deck também, né? Porque você perdeu porque às vezes você perdeu um prêmio pra você, ok, você vai ter muito mais vantagem. Aquela questão do custo-benefício, né? Você vai ter muito mais benefício em comprar cartas até ter 7 cartas na sua mão de graça do que perder um prêmio pro cara lá. Porque na volta você consegue comprar mais prêmio, atrasar o oponente de alguma forma com que ele não compre mais prêmios e consegue desenvolver melhor o seu jogo. Acho que a maior usagem dessa carta vai ser em decks que abusam da Reversal Energy, né? Porque aí você faz seu setup, você dá um prêmio pro cara e ainda ativa sua energia. Exatamente. Exato. A primeira coisa que eu pensei quando a Alcin falou, tipo, que era uma das melhores cartas da coleção, assim... A primeira coisa que eu pensei foi, poxa, a coleção não é tão boa então não. Não é nem porque a carta é ruim, mas eu pensei, um Pokémon Baby é uma das melhores cartas, sabe? Eu só achei engraçado o jeito que você falou. Mas assim... Não, mas é que foi uma referência. Foi uma referência porque o Azul postou hoje falando que era uma das melhores cartas da coleção. Eu não vi. Assim, eu gosto dela como uma carta de setup, eu acho ela bem legal. E tipo... Assim, ela tem recuo 0. Eu acho que é uma carta que você pode usar one-off no deck. Você vai acessar ela com Nest Ball, qualquer bola que você estiver usando. E aí você... No primeiro turno, você indo segundo, você avança ela, compra a carta. E aí o cara provavelmente já ia matar algum Pokémon no segundo turno dele do mesmo jeito. Se for um deck rápido. Se for um deck tipo Gardevoir, pode ser que demore mais tempo, né? E aí sua Clef acaba ficando viva e você recua para outro Pokémon. Então, assim, eu acho ela interessante. E nessas novas coleções, ela é o primeiro Pokémon Baby que sai? Os Pokémon Baby vão ser sempre assim agora? Não. Tem vários dessa coleção, mas eu acho que não saiu na anterior, não. Não, acho que só tem 2, Baby. Eu acho que só tem ela e o... Bonsly, Acho que só tem os 2. E os Bonsly não é tão bom assim, não. Eu não gostei tanto, não. Mas só tem os 2. Só os 2? De Baby só tem os 2. O Togepi, já passou pela... O Togepi, ele...
acaba saindo um Baby diferenciado, porque o Togetic evolui, né? Dele e a Clefairy vem como básico, por exemplo. Mas tirando isso, vamos botar, tirando o Togepi, só tem mesmo o Bonsly e a Cliff. Não apareceu o Elekid, não apareceu o... Claro que eles façam. Aproveitando que vocês falarem de evoluir, a gente tem também a Clefable X, Pokémon psíquico com 260 de HP, estágio 1, evoluindo da Clefairy. Tem a habilidade Lunar Zone. Os seus Pokémon que possuem energia psíquica ligadas a eles não tem custo para recuar. Por 3 energias psíquicas, Moon Magic, 170 de dano. Mova qualquer quantidade de energias psíquicas dos seus Pokémon para os seus outros Pokémon, como desejar. Fraqueza ao tipo metal e custo para recuar 2. E se ela fosse básica, era, nossa, adição instantânea no meu deck de Gardevoir. Tem lista de Gardevoir já com isso daí, lista japa. Eu já até vi. Então, mas é que tem evoluindo, eu já não curto tanto. Se ela fosse básica, era instantânea. Ela tem que evoluir, eu não sei não. Eu curto, eu tô até com uma lista dela pura pra eu poder ver, talvez testar, ver como é. Semana que vem já lança a coleção no live, então já dá pra gente testar aí e ver o que dá pra fazer de graça com essas cartas. Mas eu gosto dela, cara. 170 imóveis energias da forma que você desejar, você mantém as energias em campo. O problema todo é baixar HP, mas você pode bater, mover as energias para o Gardevoir X que tá no banco, tem um HP alto, e você move da forma que você desejar de um Pokémon para outro. Então no próximo turno você pode bater de novo, tirar as da Gardevoir X, botar em outro Pokémon, então você consegue mover, assim como era a Gart Sylveon antigamente, né? Então eu gostei ainda. Podia ser só um pouquinho a mais o HP, 270, já ficaria mais feliz. GH? Wesley? Acho que vocês comentaram tudo que tinha dessa carta, né? Muito boa, assim, pra você ter novamente essa mecânica de ter uma opção de recuo grátis, né? Pra todos os seus Pokémon. E é uma adição muito legal pra Gardevoir, né? Não que Gardevoir precise de recuo grátis, porque às vezes você quer descartar as energias do Pokémon pra recuar e voltar elas pra um outro. Mas também é bom ter essa opção, né? Eu acho que o 170 de dano é o novo número mágico, né? Parece ser mesmo. Parece ser. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta que eu tinha me passado despercebido e me mandaram ela esses dias e eu achei boa o suficiente pra gente comentar aqui, que é o Lunatone. O Lunatone diz o seguinte: é um Pokémon psíquico com 90 de HP, básico. Ele tem a habilidade New Moon. Se você possui Soul Rock em jogo, previna todos os efeitos das cartas de estádio causadas aos seus Pokémon por uma energia psíquica e 2 incolores. Moon Press, 100 de dano. Tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 1. Baixou Lunatone, baixou Soul Rock. Tô nem aí pra perto de pique. Cara, isso aí jogando com Shadow Rider Calyrex é minha nova meta de vida. Pensei a mesma coisa. Tô esperando o GH comentar. Pô, eu tô tão por fora que eu boiei no Shadow Rider Calyrex. É que aí você pode abusar do Path to the Peak e continuar jogando. Como... Tem a pé. A habilidade do Calyrex continua funcionando mesmo com o PF em campo. Então você vai poder... O Lunatone só tira o efeito pros seus Pokémon. Bom, já prepara um ruling da semana pro futuro aí com... porque vai confundir uma galera. Com e outra... um Empoleon, um Path to the Peak, o Lunatone Soul Rock. Não, e tem mais. O Soul Rock que tá no banco pode ser aquele ou deve ser aquele Soul Rock que puxa a energia psíquica do descarte e liga a sua Lunatone. Exatamente. Então é mais uma forma de você colocar energia em campo e aumentar o ataque do Calyrex. Gente, me lembra de comprar Calyrex aí, que isso aí vai jogar. Não caiu não. Não, tá valendo. Ele cai na próxima rotação. Não, mas me lembra de comprar. Que eu tenho que comprar isso aí, porque isso aí vai jogar. Bom, seguindo aqui, gente, acho que já no tipo lutador, a gente tem uma carta que eu acho que o Wesley sentiu falta em evoluções em Paldea, que é o Whiscash, um Pokémon lutador com 140 de HP, estágio 1, evoluindo do Parpolt. Por uma energia de luta, tem o ataque Rock Wildly. Para cada energia de luta ligada a este Pokémon, descarte a carta do topo do deck do seu oponente.
por 2 de lutas e 2 incolores. Land Crush, 140 de dano. Tem fraqueza ao tipo grama e custo para recuar 3. Isso aqui combinava bem com o Ugtrio, hein, Wesley? Realmente eu senti falta dela na coleção anterior, porque eu montei o Ugtrio já logo que saiu a coleção. E assim, essa carta faz uma falta, porque apesar do Ugtrio ter um potencial de descartar muita carta, essa aí tem a garantia, né, de você ligar uma Reversal e descartar carta. Liga Reversal e descarta já 3, né? Uhum. Já garante 3, interessante. De 3 em 3 a galinha enche o papo. Exato. O Ugtrio pode, assim como ele pode descartar 9, ele pode descartar nenhuma, né? E tinha lista de Ugtrio jogando com o Zoroark, né? Sim. Uhum. Então já é uma boa, você não precisa nem botar o Barboche, já joga com o Zoroark e o Wishcash. Pode ser. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o Glimora X. O Glimora X é super interessante, a gente falou recentemente, acho que aqui no podcast. Ele tem 270 de HP, tipo lutador, estágio 1, evoluindo do Climate. E ele tem a habilidade Dust Field. Enquanto este Pokémon está no posto ativo, o seu oponente não pode ter mais do que 3 Pokémon no banco. Se ele possuir 4 ou mais Pokémon no banco, ele deve descartar esses Pokémon até que ele tenha 3. Se mais de um efeito afeta o número de Pokémon no banco permitido, use o número menor. Por 2 energias de luta, Poisonous Gen, 140 de dano, Pokémon ativo do seu oponente está envenenado. Ele tem fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 3, e acho que é uma das primeiras cartas do 5-Pan Graphics que eu gosto. A gente comentou até nos casts pra trás realmente dessa carta e eu gosto bastante dela. Tem um Glimmet de ascensão, você já pode fazer isso no T1 ali, sendo o segundo a jogar, né? É uma carta que vem com a promessa de jogar legal, assim, nesses decks de Disruption. Com certeza, eu também acho interessante. Eu falei desde o início que eu gosto desse deck. Pensei em talvez tentar montar alguma coisa com o Tiglu para poder atrasar uma galera, mas talvez não seja a melhor ideia. Eu já vi lista disso aí, lá no Pokékabuki, né, onde a gente fica vendo as listas em japonês, mas tem que realmente adaptar, porque eu já tô decepcionado tão grande com a lista do Tyranitar. Você já falou umas 3 vezes, então você deve estar muito decepcionado. Você tá mais decepcionado que com o Vasco? Não. Com o Vasco, não tem nem como entrar nesse assunto. Calma aí, pô. Calma aí, você precisa pegar pesado agora, pô. Ninguém é punido desse tanto, cara. Tem limite no nível de punição. Pega leve. Pode levar. Eu não quero dormir triste, não. Já tô feliz que eu passei na qualificação lá, já sou o organizer, aí você vem me trazer tristeza essa hora? Foi mal, cara, foi mal. Perdoado. Bom, seguindo aqui pro tipo noturno, a gente tem o Charizard X com 330 de HP, estágio 2. Ele é terastal, hein? Não leva dano no banco. Tem a habilidade Infernal Control. Quando você joga esta carta da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, você pode procurar no seu baralho por até 3 energias básicas de fogo e ligá-las aos seus Pokémon como desejar. Então, embaralhe o seu deck. Por 2 energias de fogo, Burning Darkness, 180 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano adicionais para cada carta de prêmio que o seu oponente já pegou. Ele tem fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. E se eu já tenho medo de cartas do Charizard e o preço delas, eu tenho mais medo ainda de cartas do Charizard quando elas são jogáveis. Realmente, rapaz, isso, pô, já tem uma habilidade que é excelente, cara. Entrar em campo, buscar 3 energias, acelerar a energia. O ataque é mais do que excelente, cara. 180 de dano, 30 de dano para cada prêmio que seu oponente pegou. Mesmo que você não cause esses 30 de dano a mais, 180 já fecha muita coisa. Já pega alumínio, já pega várias outras cartas que vão acabar causando um bom dano. Pega a fraqueza de 1000, pega a fraqueza de Gardevoir X. Então você consegue ainda trabalhar muito bem em cima dessa carta. A questão é ser estágio 2, trabalhar ela bem para poder jogar. Eu tô com uma lista para testar ela, que é Arceus com Pidgeotto e Pidgeot e o Charizard. Me parece um pouco mais consistente do que a do Tyranitar. Tô falando agora, tô zoando. Mas assim, é uma carta realmente com grande potencial de jogo, porque ela tem um bom ataque, ela tem uma excelente habilidade, e essa habilidade não é limitada a algum tipo. Então, nessa linha de você jogar com
Arceus e o Charizard, cara, você pode evoluir o Arceus sem energia nenhuma, bater e tá suave, entendeu? Você consegue ainda jogar. E como o Charizard bate com 2 energias, a do turno não precisa nem ser no Arceus, a do turno pode ser do Charizard mesmo. Então você tá ganhando ali uma vantagem no jogo. Eu acho excelente, cara. Eu curto essa carta e, como você disse, né? Charizard já é caro. Jogando... Essa carta é o as da coleção, né? Basicamente vai fazer ela vender, né? Porque a terceira coleção virou mística já, né? Tem um Dark forte, tem um Pokémon de setup fortinho também e quase mais nada, né? Que em Espada e Escudo a gente teve o Eternatus e o Crobat, né? Na mesma coleção. No terceiro set, né? Então agora a gente tem aí o Charizard e o Pidgeot, né? Então virando essa mística já. A maldição da terceira coleção. A maldição da terceira coleção. Passando pro tipo metal, a gente tem o Scizor. Scizor, 140 de HP, estágio 1, evoluído Scyther. Por uma energia de metal, Punishing Scizors, 10 de dano. Este ataque causa 50 pontos de dano adicionais para cada um dos Pokémon do seu oponente em jogo que tenha uma habilidade. Por 2 energias de metal, Cut, 70 de dano seco. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 2. Isso aqui no Zorobox, ó, delicinha. Delicinha mesmo, bom demais. E um adendo aqui que as Illustration Red dessa coleção estão esculacho, maluco. A do Scizor, coisa linda. A do Ninetales tá esculacho, coisa linda demais, tá louco. Mas capricharam nessa coleção aí. E esse Scizor aí tem um dano excelente, cara. O Zorobox tá vindo com mais força. Não, jogar contra. Agora? Quem? Ó, sim, pô, ele gosta do Scizor. Naturalmente, amigo. É verdade. Já vai vir um pra coleção. Bom, e pra gente encerrar os Pokémon nesse episódio gigantesco falando sobre Obsidiana em Chamas, a gente tem uma das melhores cartas da coleção, que é o Pidgeot X. Ele é um Pokémon incolor, 280 de HP, estágio 2, evoluindo do Pidgeotto. Ele tem a habilidade Quick Search. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu baralho por uma carta e colocá-la na sua mão, então embaralhe o seu deck. Você não pode usar mais de uma habilidade Quick Search por turno. Por 2 energias incolores, Fierce Wind, 120 de dano, você pode descartar um estádio em jogo. Ele tem fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 0. E diferente do Ash, que não voltou pro Pidgeot, o Pidgeot voltou lá da X-Era pra Escarlate e Violeta. Um retorno do rei. E aí, gente? Caramba, o retorno do rei. Que belo trocadilho, hein? Parabéns. Mas o Ash voltou, tá, pô, no finalzinho da... Eu não assisti, então não aconteceu ainda. Eu não vi. Aquele spin-off ali que rolou depois que ele foi campeão, eu não assisti também, não. Nem sei. Ele viu de novo o Pidgeot dele. Ufa, né? É roubado, né, gente? Você buscar uma carta que você quer no deck, cara. Pedra florestal todo turno, cara. Pedra florestal todo turno. Não, a pedra florestal todo turno. E eu inocente, pensei em botar um Pidgeotto ou Pidgeot. Eu acho que é o Pidgeot, o V, aquele que volta pro deck, só pra você entrar ali e botar também, pra ter mais uma opção ainda, botar a pedra. Usa o Pidgeot, busca a pedra pra você buscar uma busca de energia e pegar energia. Não, usa o Pidgeot X pra buscar a pedra, pra ligar no Pidgeot pra buscar uma busca de energia. A única coisa que eu não gostei no Pidgeot X é o HP. Os outros X estágio 2, eles estavam tudo vindo ali na casa dos 300, 310, né? E ele tem só 280 para um estágio 2, então ele tem HP de estágio 1, né? Mas Pidgeot, historicamente, ele sempre teve HP baixo mesmo, né? Então, o que mais me deixou chateado mesmo foi que o antigo, né, de Firehead Leaf Green, ele tinha um ataque legal, né? Ele batia 40 e não deixava o Pokémon oponente recuar. Esse aqui já é mais qualquer coisa, né? 120, pode descartar um estádio, então... 120 tira o Path to the Peak de campo. Não acho tão ruim assim. Não é tão ruim, não. Não é ruim. O outro era mais interessante só. Fora que 120 pode fechar nocaute. Se fosse menos o ataque... ataque... Se for considerar que você vai provavelmente ligar uma dupla aí. Uma turbo, você vai bater... 100 de dano.
Mas mesmo assim, 100 de dano, você pode fechar no falta de alguma coisa. Então, comprar um prêmio que seja e tirar um estado de campo, tirar uma cidade perdida, tirar um Laciri, um PF. Se ela jogar tanto igual o outro Pidgeot antigo jogou, que ganhou, se não me engano, 2 mundiais, né? Se esse aí jogar 2 mundiais. Tanto quanto, isso aí vai sair. Esse é outro que. Isso que eu ia falar agora. Tá todo mundo falando que o Charizard vai ser caro. Dependendo de como for. Como vai sair o hate dessa carta na coleção, isso aí vai ser caro também. O hate vai ser de Double Hair, né? Provavelmente, a princípio. Né? Mas aí tem que ver como é que ele vai vir de printagem, de tudo mais, né? Se a pedra florestal já é caríssima até hoje, né? Imagina. Como que você pode dar todo o turno, apesar de ser um estágio 2, mas não que isso seja um empecilho tanto, né? De você precisar usar, por exemplo, 2, né? Sendo o 2 do meio Harikand. E eu vou te falar. 2 Harikand, 2 Pidgeot, isso aí, cara, vai em todo o deck, sem problema nenhum. E a Illustration Rare das 3, do Pidgey, do Pidgeotto e do Pidgeot, cara, tá a coisa mais linda. Do Pidgey, então, parece aquele joguinho legal, de atirar no pombo, tá ligado? De atirar no pato. Sim. Mas muito bom, cara. Muito bom. Ficou maneiro mesmo. GH, cadê os gente, dois acho que era isso. Ué, GH não falava? O GH nem deu o centavo dele, não. Analisando. Então, eu tava pensando aqui, tipo, o que a galera anda pensando sobre o Pidgeot? Em ser um atacante, ser um Pokémon só suporte? Full suporte. Full suporte. Ele tá em praticamente todas as listas que tá rodando no Japão. Sim, listas, proto-lista, né, de preview ali. A galera tá usando a linha de Pidgeot pra dar suporte. Tem lista que vai Arceus e Pidgeot, inclusive. A de Charizard. 3 cartas em um turno. A Charizard que eu tô tá com Arceus e Pidgeot. Entendi. E aí a galera tá usando tipo Harikand ou tipo um... Harikand. Essa que eu tô é 2-2 com Harikand. Em geral é isso. E tá sendo mais nesses decks que já são estágio 2, né? E aí já aproveita o Harikand, por exemplo, Charizard. Sim. Entendi. Porque assim, eu tava pensando ele como atacante, mas eu tava meio que falhando em ver como que ele seria um bom atacante, saca? Aí não. Eu achei que só a habilidade fosse boa mesmo, que é o que tá parecendo que seja mesmo. É realmente isso, só um Pokémon de Computer Search por turno mesmo. Esse é o último Pokémon? Esse é o último Pokémon. Eu vi um comentário aqui, que eu até voltei aqui pra ver as cartas, que o cara botou assim, Frock e Frogadier, mas sem Greninja? É que o Greninja vai sair no deck, né? Ah, tá. O Greninja X foi cortado pra poder sair no deck. E não vai sair nenhuma arte alternada dele, né, esse cara? Já foi melhor, mas já foi mais gente boa com o Greninja. Também acho. O Tianpao teve, né? E pro Greninja eles resolveram não fazer a arte alternada. E aí, em compensação, é o terceiro set que tá saindo Flamigo já, né? Pois é. Queria falar nada não, mas já deu, né? Vai virar Luxray esse trem. E veja só, esse é um set que não tem Luxray. É verdade. Vamos evoluir. Grande mudança. Bom, gente, acho que é isso. Podemos ir para o nosso running da semana? Podemos. Então, vamos lá. O running que eu deixei na semana passada, ele tinha a ver com o Tropius de evoluções em Paldeia, que tem aquele ataque que bate e move as energias para o banco. Nessa Obsidiana em Chamas, você vai olhar no setlist, tem um Darkrai que faz a mesma coisa. E eu queria saber o que acontece se o ataque não tem de Pokémon no banco. É simples, você simplesmente não vai mover energia nenhuma, afinal você não tem alvo, né? Você não tem para onde enviar essas energias, então elas continuam no Tropius. Para a semana que vem, o ruling que eu vou deixar é um que dia sim, dia não aparece nos grupos. Uma pergunta: o que acontece se eu tenho Cape Jalbog em campo, meu adversário e Tinglu X de ativo e o meu adversário abaixa um Luminion V? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. E já faz o seu encerramento. Eu depois o GH falo, depois o Wesley. Então, beleza.
Bom, galera, antes de eu fazer meu encerramento aqui, a gente começar os encerramentos, eu tenho um convite a fazer a todos vocês que estão nos ouvindo, que é pro Mundial de Pokémon TCG, que acontece agora no dia 11, 12 e 13 de agosto. Como o Mundial vai ser no Japão, tem aquela questão do fuso horário, então normalmente os torneios acontecem por volta das 10 da manhã, isso no horário local, provavelmente 10 horas da noite aqui do Brasil, e eu estarei fazendo a cobertura de todas as rodadas dos 3 dias de evento. Então deve rolar aqui por volta das 10 da noite o início da stream do Mundial, porém eu já devo estar com a live aberta a partir das 9h20, 9h30 por aí, já para trocar uma ideia com vocês, já para a gente fazer a expectativa. Como eu sempre faço, eu peço para os amigos que estão lá no local do evento mandar fotos do evento, mandar vídeo, o que eles conseguirem mandar de conteúdo para a gente postar diretamente das pessoas que estão lá. E também teremos convidados, então eu vou estar com o meu amigo, o Sr. Lagalaga, fazendo a cobertura do evento. A gente vai estar todo o evento comentando as rodadas, comentando os decks. Porém, durante a stream, alguns amigos vão aparecer para trocar uma ideia ali entre uma rodada e outra, para poder a gente abrilhantar mais ainda a nossa stream. O pessoal aqui, os meus amigos aqui do Dragon News já estão mais do que convidados e confirmados. Eles vão aparecer em algum momento da stream lá do Mundial. Então, assistam o Mundial para você ver em qual momento eles podem aparecer, para poder comentar ali uma jogada, comentar uma partida, trocar uma ideia, falar do que eles estão achando do Mundial. Então, a gente vai ter eles aqui. Fora isso, teremos também, como o Sr. Lagalaga está confirmado comigo na stream, acredito que o Jaspion também vai aparecer para trocar uma ideia com a gente, além de outras pessoas que eu ainda vou confirmar, que eu quero que apareça durante toda a stream. Como a gente vai ficar toda madrugada, amanhã, fazendo a live, então eu acredito que teremos bastante espaço para vários convidados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da stream do nosso podcast de hoje. Marca na data aí para você me acompanhar nessa jornada Pokémon aí pelo Mundial. Aguardo todos vocês lá no dia 11 pra gente começar essa jornada. Temos muitos amigos, já vou mandar aqui pros que eu conheço pelo menos, né? Mandar um salve aí pro Luiz, pro Nelson, que vão estar lá, pro Gustavo Lada também, que a gente troca ideia de vez em quando, que vão estar no Mundial jogando. Então mandar as melhores vibrações para que vocês tenham um ótimo resultado. E bom, você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay e estarei fazendo a cobertura do evento. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo podcast. Até a semana que vem. É isso aí então, galera. Muito obrigado por ter ouvido o episódio dessa semana. Dá uma comentada aí o que você achou dessas cartas, alguma que você preferiu ou não, qual carta que você gosta mais, qual carta que você gostou menos, e interagir com a gente, que a gente gosta de ler comentários, responder, etc. Então é isso aí, até semana que vem, fui. Então é isso, muito obrigado por terem acompanhado a gente em mais esse Dragon News. Vocês podem acompanhar a gente lá nas redes, comentar, ver o que vocês acharam aí dessa coleção nova, e a gente vai ter mais cartinhas para comentar no próximo cast. E é isso, me sigam lá nas redes @MrWesley, e um abração, até a próxima. E esse episódio foi um oferecimento da Geek Shop Oficial. Dá uma olhada lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios. E atenção, hein? Já tem pré-venda de Obsidiana em Chamas lá no site da Geek Shop Oficial. Você também pode me seguir nas redes sociais em @JoãoAlcim, tanto no Twitter quanto no Instagram, e seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão? Dá um alô lá pra gente, manda para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí, e até semana que vem.